Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando aqui para deixar o meu 19º áudio, falando sobre um estudo bíblico cujo título traz boas novas de salvação. Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre quais são as consequências do pecado. As consequências principais do pecado são morte e a separação da presença de Deus. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, já sabendo que a consequência do pecado é a morte, a eterna separação de Deus, eu já falei muito sobre isso, mas eu quero voltar a falar. Essas duas consequências causam muito sofrimento na vida do pecador. Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos sob o estigma do pecado adâmico. Por isso é necessário nos arrepender. O pecado também traz muitas outras consequências secundárias. São pessoas que, por exemplo, praticam de usar de bebida alcoólica. Ele pode trazer uma cirrose hepática, problemas em saúde. Tudo isso são consequências secundárias do pecado. As consequências do primeiro pecado. Primeiro temos que saber qual foi o primeiro pecado, quem cometeu o primeiro pecado. Foi Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, estavam no jardim do Éden, lugar onde não havia nada que quebrasse a harmonia entre o casal. Era um lugar de paz. Nada faltava para Adão e Eva. Mas o Senhor ordenou a eles que comessem livremente de qualquer árvore do jardim, mas que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus alertou ele e diz: porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Isto está em Gênesis capítulo 2, verso 16 a 17. Então Deus avisou as consequências principais do pecado era a morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles primeiro sofreram morte espiritual. Eles continuaram vivos. Mas a consequência deles foram que eles foram desligados de Deus. Eles se desligaram da presença de Deus. A Bíblia nos relata que Deus descia pela manhã e à tarde para conversar com Adão. Essa comunicação foi quebrada. Eles ficaram afastados da presença de Deus. Deus também os condenou à morte física, começando o processo lento de degradação física que levou esse casal à morte. Que eles viveram bastante tempo ainda, mas foram morrendo lentamente. A morte natural, ela começa do nosso nascimento. Quando nascemos, as pessoas dizem que comemoramos aniversário, mas na verdade nós aproximamos do tempo do fim. Então, cada aniversário nós ficamos mais velhos e nossos tecidos vai se degenerando até chegar o dia da nossa morte. Mas a Bíblia também diz que com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aonde está esta passagem? No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19. Aqui já era a consequência
do pecado. Eles tinham que trabalhar, lavrar a terra, suar, até que eles voltassem novamente para o pó. Então, por causa do pecado, a terra mesmo ficou amaldiçoada. A terra perdeu a sua perfeição e se tornou um lugar difícil de viver. Então, a terra, ela se torna muito difícil para todo o planeta Terra. Hoje é difícil de sobrevivermos. Está no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 17 e até o versículo 18. Está escrito assim: Ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, veja bem, maldita é a terra por sua causa. Então, a terra foi maldiçoada por causa de quem? Do Adão e Eva de terem pecado. Aí diz: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinho e erva daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Isso não era antes do pecado. Antes do pecado, não havia espinho, nem ervas daninhas. Agora, após o pecado, a terra foi amaldiçoada e essa maldição, ela alcança a toda a humanidade. Então surgiu o sofrimento, a dor e o conflito entre as pessoas. A vida na terra ganhou muitas dificuldades. Agora, muitas pessoas não acreditam em maldição hereditária. Mas nós herdamos o pecado adâmico. E com ela herdamos também toda a maldição lançada sobre a terra. Por isso nós precisamos nos arrepender, amado. Uma outra oportunidade, estarei falando sobre se existe maldição hereditária na Bíblia. As consequências gerais do pecado é a separação eterna da presença de Deus. E a pior consequência do pecado é que o salário do pecado é a morte. Que todos nós pecamos. E todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3, verso 23, diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Quem peca, na verdade, se rebela contra Deus. O inferno também é uma eternidade sem Deus. Quem peca e não se arrepende está designado a viver uma eternidade no inferno. Então o inferno é uma eternidade sem Deus. A Bíblia diz que outras consequências do pecado no mundo são a doença. Agora nosso corpo ficaram vulneráveis a todo tipo de doença. E um dia todos temos que morrer. Mas atenção, a doença não é sempre consequência do pecado. Ela não é consequência do meu pecado individual. Ela é consequência da existência do pecado no mundo. Então, se você ficar doente, e as pessoas começarem a dizer: confessa seu pecado, irmão, não foi isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que essa consequência é do pecado que já existe no mundo. Todos nós um dia iremos morrer e a morte tem os seus motivos. Precisa acontecer algo. Ninguém morre naturalmente assim, deita e dorme e não levanta mais. Quando acontece isso, nós chamamos de ataque, um ataque do infarto fulminante. E também a consequência do pecado são os desastres naturais, ou seja, fomes, dilúvios e outros desastres são produto da maldição da terra.
O relacionamento difícil também, ele é consequência do pecado da terra. Tornou-se muito mais difícil ter um relacionamento harmonioso com outras pessoas. Então, nós vemos que o pecado ele tem o seu salário, tem as suas consequências. O salário do pecado é a morte. Um dia nós vamos estudar o que isso significa. As consequências individual do pecado. Cada pessoa também sofre as consequências do seu próprio pecado. Algumas consequências do pecado podem ser culpa. A culpa, amados, ele corrói a vida, sem oferecer uma solução. A pessoa se condena, mas não sabe como mudar de vida, a não ser que seja lavado no sangue do Cordeiro. Outra consequência é a falta de sensibilidade. É o contrário da culpa. A pessoa perde a noção de certo e errado e continua pecando sem entender as consequências. Ela não tem mais sensibilidade das coisas que é certa e errada. Ela não consegue mais discernir o certo e errado. Para eles tudo é normal. Praticar o erro é normal, viver. Se praticar a bondade, eles praticam muitas vezes sem perceber que está fazendo. Vivem praticando erro, para eles não tem mais problema nenhum, porque perderam a sensibilidade. Agora, uma das outras consequências do pecado é a humilhação. O pecado leva à desgraça dos arrogantes e os orgulhosos. E a outra consequência, a última consequência que eu posso dizer para você, meus irmãos, é o castigo da lei. Alguns pecados são crimes e pode levar vários tipos de castigo. Castigo aplicado pela justiça humana. Por exemplo, se eu praticar o assassinato e eu me arrepender, Deus me perdoa? Claro que perdoa. Mas eu terei que sofrer a consequência da minha culpa de ter tirado vida de outra pessoa. Poderei ser condenado, poderei ser julgado, condenado. E posso até, dependendo do país onde eu estou, ser condenado à morte. Né? O Brasil não tem essa lei que aplica a condenação à morte. Mas existe as leis dos presidiários, onde um estuprador é colocado no meio das pessoas e lá os policiais viram as costas para ele e ele simplesmente é morto porque é aplicado a justiça dos presidiários dentro da prisão. Então, essa consequência, amado, nós não nos livramos dela. Deus ele perdoa o pecado, o arrependimento, quando nós se arrependemos, mas ele não nos livra da consequência. Uma pessoa que fumou a vida toda e, de repente, ele se converte. Ele contrai uma doença do pulmão. Essa doença do pulmão já é consequência de seu pulmão estar poluído com tudo aquilo que ele praticou. Então, Deus está preocupado com a alma dele. Deus vai salvar a alma dele. Mas muitas vezes Deus não vai curar o seu pulmão. Uma pessoa que bebeu a vida toda, ele se arrepende, ele se converte, mas ele contraiu uma cirrose. Deus vai livrar ele dessa consequência? Deus tem compromisso com a alma dele. Agora, pela misericórdia de Deus, ele pode ser curado, sim. Deus pode curar ele, sim. Mas isso não é importante para Deus, porque Deus quer salvar a alma dessa pessoa. Então Deus retribui a cada um de acordo com suas ações. Em Romanos capítulo 2, vamos ler. Romanos capítulo 2, versículo 6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Está bem claro, amado. Então Deus ele retribui a nós a maneira como nós estamos procedendo, da maneira como estamos agindo. Por isso temos que pensar muito antes de praticar alguma coisa. Então, nós vemos aqui que existem as consequências.
Deus, ele nos ama. Ele não gosta de nos ver sofrer. Por isso, ele veio à terra para levar o castigo por nosso pecado em o nosso lugar. Agora, quem aceita Jesus como seu Salvador, ele recebe o perdão do seu pecado e pode ficar na presença de Deus. A Bíblia diz claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está no livro de João, capítulo 3, verso 16. Um dia Deus vai destruir todo o sofrimento causado pelo pecado, e os salvos viverão com ele para sempre. Então, é isso que eu posso trazer para vocês acerca desse 19º áudio, falando sobre as boas novas de salvação. É momento de nos arrependermos. Ah, presbítero, eu me converti, mas não consigo me libertar do vício. Isso vai fazer eu perder a salvação? Não vai fazer, mas pode trazer uma consequência sobre sua vida. Ele pode trazer uma consequência. Você pode sofrer a consequência, uma doença, morrer inclusive. E muitas vezes você vai dizer, mas eu sou cristão, por que Deus não me curou? Porque você está colhendo aquilo que plantou. Deus vai retribuir a você da maneira como você age com Ele. Está bem claro, amado. Deus retribuirá cada um conforme seu procedimento. Então, você quer viver uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida revestida pela graça, pelo poder, então pratique aquilo que é certo, porque o salário do pecado é a morte. Então vamos viver uma vida abençoada, uma vida revestida pela graça, pela comunhão divina, porque Deus, ele amou a cada um de nós. Ele amou a mim, amou a você. Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós venhamos vencer os obstáculos da vida, ser vencedor em toda a área da nossa vida. Pense nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. Este é o 19º áudio das boas novas de salvação. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.